Bora lá, turminha! Sou o professor Felipe Rabelo e essa é a aula 2 da playlist sobre ligações químicas. A aula inaugural eu comentei com vocês que os átomos se combinam na busca da estabilidade. Essa estabilidade na química está relacionada ao abaixamento da energia. Lembrando que a química deve ser estudada de modo sequencial. Então nós já estudamos estruturas atômicas, já consta no canal uma super aula da evolução dos modelos atômicos, temos uma playlist sobre tabela periódica e essa é a segunda aula sobre ligações químicas. Então, se essa é a primeira aula que você está acessando, eu recomendo que você acesse o card e assista a nossa playlist de tabela periódica, porque é pré-requisito para a compreensão das ligações químicas. Beleza, turminha? Na última aula, eu falei que os átomos se ligam de três maneiras: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Hoje nós vamos falar das ligações iônicas. Fique ligado! Muito bem, galera. Então, as ligações iônicas são ligações de transferência de elétrons. Todo mundo fica contente na ligação iônica, porque um átomo que está a fim de perder elétron doa o seu elétron excedente para o outro átomo que está querendo ganhar elétrons. Eu formo um cátion, eu formo um ânion. Quem perde elétron se transforma em um íon positivo, quem ganha elétron se transforma em um íon negativo, cátion e ânion, respectivamente. Rola então uma atração eletrostática, que é uma ligação forte. Por isso, geralmente, os compostos iônicos irão apresentar elevados pontos de fusão e ebulição. Beleza, turminha? A química é cheia das exceções. Eu vou sempre contar para vocês as ideias gerais. As exceções mais relevantes eu também vou mencionar. Então observem só. A compreensão das ligações iônicas está muito relacionada à tabela periódica. Percebam só. Eu comentei na aula sobre tabela periódica que essa região verdinha da tabela é o grupo 2A metais. Beleza? Então eu tenho 15 ametais. E eu tenho também o hidrogênio, que está lá do outro lado. Ó. O hidrogênio está aqui, acima dos metais alcalinos, porém, ele realiza ligações buscando ganhar um elétron para se estabilizar conforme a configuração do gás nobre hélio. Muito bem, galera. Então, eu tenho 15 ametais mais o hidrogênio. Esses 16 elementos, prioritariamente, eles desejam ganhar elétrons nas ligações. Gases nobres, se eles puderem optar, se eles não forem forçados, eles vão ficar na deles. Não ganham, não perdem, não compartilham. São gases inertes, são gases muito pouco reativos. O sonho do gás nobre é não ser perturbado, beleza? Os demais elementos, galerinha, são os metais. Cada metal vai se comportar de um jeito, mas de maneira geral, os metais realizam ligações doando elétrons. Beleza? Então, como será, né, a ligação iônica de forma prioritária? Será uma ligação de um metal com um ametal. Se eu chamar essa galerinha verde aqui, ó, de condomínio dos ametais, eu posso falar que isso aqui é o condomínio dos ametais e eu vou inserir o hidrogênio nesse condomínio aqui. Então, eu tenho no total 16 elementos que se comportam como ametais. Sempre que eu tiver uma ligação de um metal com um ametal, essa ligação tende a ter um caráter iônico. Pois é, essa é a definição das ligações iônicas. Ligações de transferência de elétrons que ocorre entre metal e ametal, onde o metal doa elétron para o ametal. Beleza? São raríssimas as exceções. Algumas serão mencionadas. Qual é o critério para que eu saiba quantos elétrons um átomo vai ganhar e quantos elétrons o outro átomo vai perder? E aí? Qual é o interesse de cada elemento numa ligação química? Turminha, devemos honra a esses dois elegantes senhores aqui. O primeiro é o Mayer, que contemporâneo a Mendeleev contribuiu para a organização da tabela periódica, colocando os elementos agrupados por valência, e esse moço barbudão aqui, que é o Kekulé,
que foi justamente quem propôs a teoria da valência, beleza? Então, por conta desses dois e de muitos outros, a tabela periódica ela é organizada em grupos com o mesmo número de elétrons na última camada. Percebam que nesse momento nós vamos dar destaque para as duas primeiras famílias, ou seja, alcalinos e alcalinos terrosos. Assistam a aula sobre tabela periódica, está no card. E do grupo 13 ao grupo 18. Esses são os chamados elementos representativos. Por que a gente parte deles, galera? Porque eles são mais previsíveis. Depois falaremos dos elementos de transição. Nos metais alcalinos, o grupo 1 encerra com um elétron na última camada e ele vai querer perder esse elétron. Então, metais alcalinos realizam ligações perdendo um elétron, virando cátion mais um. Metais alcalinos terrosos, geralmente, tá? O berílio vai ser uma exceção, realiza ligações doando 2 elétrons, na forma de um cátion divalente, ou mais 2. O grupo 3 irá oscilar, porque o boro é uma exceção, só que o alumínio, que está embaixo do boro, ele perde 3 elétrons. No grupo 4, que é o grupo do carbono, esses elementos costumam realizar 4 ligações para se estabilizar. No grupo 5, que é o grupo do nitrogênio, aí aqui fica bem fácil, galera. Aqui fica bem fácil. Como que eu vou contar as tendências a partir do carbono? O carbono, ele tem 4, quer ganhar 4. Se ele ganhar 4, ele vira um menos 4. Sempre vai querer ganhar um número de elétrons necessário para chegar a 8. Nitrogênio, grupo 5, já tem 5, então precisa ganhar 3. Grupo 16, calcogênios, já tem 6 na última camada, então precisa ganhar 2 para chegar a 8. Mas por que menos? Porque ele precisa se tornar um ânion monodivalente, nesse caso, menos 2. E agora sim, grupo 7, grupo dos halogênios, precisa ganhar um elétron para se transformar em um ânion monovalente. E o grupo 8? Como o grupo 8 já tem 8 elétrons na última camada, ó, 0, não tem que ganhar nada. Então, pela família, eu sei o número de elétrons da camada de valência. Sabendo o número de elétrons, eu sei qual é a carga mais provável para esses íons. Já no grupo 1, quer perder 1, vai virar mais 1, vai virar mais 2, vai virar mais 3, aqui com exceções, tá? Que serão mencionadas. Então, observem só, galera, vocês têm que saber isso. A família te indica o interesse do elemento. Grupo 1, grupo 2, perde 1, perde 2. Grupo 3 tem exceções, mas vamos colocar mais 3, o alumínio como referência. Beleza? Grupo 4 ganha 4 elétrons, grupo 5 ganha 3 elétrons, grupo 6 ganha 2, grupo 7 ganha 1 e grupo 8 não ganha nenhum. Sempre o que faltar para completar o octeto. Mas por que esse papo de octeto? Vamos lá. Observem só, com exceção do elemento químico hélio, os demais gases nobres possuem 8 elétrons na sua última camada. A última camada de um elemento é conhecida como camada de valência. Portanto, eu posso afirmar que o hélio possui 2 elétrons na sua única camada, que é a camada K, que é a primeira camada. Portanto, ele é um elemento estável, não pela regra do octeto, mas porque ele só tem uma camada e essa única camada está completa. Beleza? Com exceção do hélio, todos os outros, ó, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos encerram com 8 elétrons na última camada. Então vamos lá, turminha, abre o coração. Se eles são estáveis e se eles têm 8 elétrons na última camada, deve ter alguma coisa a ver, né? Pois é, essa é uma tendência. No geral, elementos com 8 elétrons na última camada são elementos estáveis. Portanto, os demais elementos irão realizar ligações ganhando, perdendo ou compartilhando para igualar o seu número de elétrons ao número de elétrons de um gás nobre. Belezinha? Isso foi explicado na aula sobre tabela periódica. Então, nós vamos olhar para a tabela e vamos perceber, por exemplo, se esse carinha aqui, ó,
que é o sódio, precisa perder um elétron, e se esse carinha aqui, ó, que é o cloro, precisa ganhar um elétron, é a combinação perfeita. E é isso que existe na ligação iônica. Átomos precisando doar, átomos precisando ganhar elétrons. Beleza? Sódio, grupo 1. Então, como seria a configuração eletrônica do sódio? Sódio tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 1 elétron na terceira. Esse elétron da terceira camada aqui, ó, tá sobrando. Ele tá doido para transferir. Já o cloro, olha o cloro, tem 2 na primeira camada, 8 na segunda e tá querendo ficar com 8 na terceira. Se o sódio transfere esse elétron dele aqui para o cloro, olha o que vai acontecer. Esse elétron deixa de existir, portanto a terceira camada deixa de existir. A segunda camada dele, ó, passa a ser a última camada, completa, com 8 elétrons. Já o cloro, ao ganhar esse elétron, ao invés de 7 elétrons na camada de valência, passa a ter 8 elétrons na camada de valência. No total, eu posso perceber que no total, o sódio ficará com um total de 10 elétrons. Quem tem 10 elétrons na tabela periódica é o gás nobre neônio. Então, ele iguala a sua configuração à configuração do neônio. Já o cloro, no total, se eu somar isso tudo aqui, ó, dá 18. Quem tem 18 elétrons é o gás nobre argônio. Portanto, o sódio, doando o seu elétron, ele se estabiliza e o cloro também se estabiliza. Mas e esses íons e essas cargas? Pois é, né, turminha? Observem só. Átomo que perde elétron vira cátion. Átomo que ganha elétron vira ânion. Eu sei que você já sabe disso, só vou dar uma reforçada, porque o número atômico do sódio é 11. Então, ele tem 11 prótons. Se ele perdeu um elétron, ele tem 10 elétrons. Ó. Então, sobrou um próton. Por isso, essa carga positiva aqui, ó, porque sobrou um próton. Já o cloro, o número atômico dele é 17. Então, tem 17 prótons. Como ele ganhou um elétron, ele passa a ter 18 elétrons. Portanto, no cloro, sobra um elétron. Por isso, eu marco aqui esse menos, dizendo que ele tem uma carga negativa em excesso. Galera, isso é ligação iônica. E essa ligação ela é tão estável que o cloreto de sódio possui como ponto de fusão 801 graus Celsius. Ou seja, possui uma altíssima estabilidade térmica. Nós falaremos na aula 3, próxima aula, sobre a estabilidade térmica, sobre a relação entre a força da ligação e o ponto de fusão. Mas e aí, Filipão? Entendi, tá tranquilo, vou treinar, mas vai ser sempre perfeitinho assim? Porque o sódio quis perder 1, o cloro quis ganhar 1. Poxa, mas você pegou um exemplo molezinha. Concordo contigo. Até porque você tem que fixar primeiro o conceito. Mas e se o número de elétrons que o cara quiser perder for diferente do número de elétrons que o outro quiser ganhar? Como é que vai ser essa parada? Pois é, você tem que fazer um balanço de cargas, o que é extremamente simples. Então, observem só, turminha, quando você deverá fazer o balanço de cargas? Sempre não. Apenas quando o número de elétrons que o metal quiser perder for diferente do número de elétrons que o ametal quiser receber. Beleza? Em outras palavras, se o valor da carga for diferente, eu vou fazer aqui um balancinho de cargas, que nada mais é do que um X. O número do cátion passa a ser o índice do ânion, beleza? Então aqui, ó, a carga do cátion passa a ser o índice do ânion. A carga do ânion passa a ser o índice do cátion. O que é o índice? É esse número da fórmula que indica o número de vezes que o átomo aparece. E se for exatamente o mesmo, porém diferente de um, eles se anulam. Se um perder 2 elétrons e o outro ganhar 2 elétrons, se anulam. Tá? Com exemplos, eu sei que fica muito mais fácil para você. Então vamos lá, observem só.
O magnésio é um elemento do grupo 2, metais alcalinos terrosos. Se o magnésio é do grupo 2, ele quer perder 2 elétrons. Então ele vai ficar com carga 2+. Mas ele está se ligando a um cloro. Turminha, se liga nessa, em cima malcriação, foco, foco. O magnésio quer doar 2 elétrons. Mas o cloro só pode ganhar 1 elétron. O magnésio quer doar 2. Mas o cloro só pode ganhar 1. E aí? Aonde você enfiaria o outro elétron do magnésio? Pois é, galera, exatamente em um outro átomo de cloro. Simples assim. Magnésio quer transferir 2. O cloro só pode ganhar 1. Então eu preciso de 2 cloros para cada magnésio. Nem preciso pensar isso tudo. Basta fazer a multiplicação cruzada. O 2 vem para cá, passa a ser o índice do cloro. Esse 1 vem para cá, mas o número 1 não precisa aparecer. Fica subentendido. Ah, Filipão, mas e se for mais 2 com menos 2? Galerinha, mais 2 com menos 2 é a combinação perfeita. Cálcio quer se livrar de 2 por ele ser um metal alcalino terroso, grupo 2. O oxigênio precisa de 2, porque ele é um calcogênio. Beleza? Mais 2 com menos 2, eu venho aqui e falo, pô, se anulam. Basta juntar e a fórmula do composto vai ser essa. Mas qual é o nome dessa matéria? É a determinação da fórmula molecular dos compostos iônicos. Você pode prever, pela família do elemento na tabela periódica, qual é a fórmula mais provável para esse composto. Mais uns exemplos para a gente treinar isso? Vamos lá? Então observem só, nós temos a tabela periódica e a gente tem que ter essa clareza, galera. Isso já foi falado e está sendo reforçado. O que está naquela tabelinha ali, ó, a gente tem que pensar, esse grupo é mais 1, com exceção do hidrogênio, que pode ser mais 1 ou menos 1. Esse grupo é mais 2, um olhar especial para o berílio. Nessa família, vamos destacar o alumínio, que é mais 3. Todos que estão em verde agora, que são os ametais, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Isso aqui você tem que saber. Essas são as cargas mais prováveis. Beleza? Essas são as cargas mais prováveis. Então observem só. Sódio e oxigênio. Vamos localizar na tabela? Sódio está aqui, ó. Portanto, o sódio é mais 1. Por quê? Ó? Ele é um metal alcalino. E oxigênio? Oxigênio está aqui. Sódio e oxigênio. Oxigênio é menos 2. Turminha, mais 1 com menos 2. Números diferentes. Eu vou fazer o balanço de cargas. O número do oxigênio vem para o sódio. O número do sódio, que é 1, vem para o oxigênio. Não precisa aparecer. Essa será a fórmula do óxido de sódio. Em outras palavras, de modo conceitual, o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons. Só que o sódio só está a fim de doar 1 elétron. Para que o oxigênio possa ganhar os 2 elétrons, serão necessários 2 átomos de sódio. Cada um transfere 1 elétron e todo mundo fica feliz. Essa é a ideia. Cada átomo de sódio vai transferir 1 elétron. O oxigênio ganhará 2 elétrons. Como a ligação é de transferência de elétrons, ó, o elétron está indo embora. Como a ligação é de transferência, o sódio vira um cátion e o oxigênio vira um ânion. Esses íons irão se unir através de uma interação eletrostática muito forte, chamada ligação iônica. Beleza, turminha? E aí, Filipão? E se for tudo zoado? Tudo diferente de um e diferente entre si? Não tem perigo, galera. Você não vai errar isso. Observem só. Alumínio e enxofre. Vamos lá na tabela periódica. Vamos localizar alumínio e enxofre. Beleza? Vamos localizar alumínio e enxofre. Alumínio está aqui, galera. O alumínio, você tem que guardar que o alumínio é mais 3.
Então o alumínio ele é mais 3, beleza. Alumínio mais 3 ou 3 mais, tanto faz. Ele é mais 3. E o enxofre? Enxofre está aqui, ó. Estão no mesmo período da tabela periódica. O enxofre, qual é a carga dele? Menos 2. Turminha, como é que você vai saber a carga? O número de famílias que falta para chegar no gás nobre. Então, ó, a família dos halogênios falta uma casa, né? Então é menos 1. A família dos calcogênios falta 2 casas, menos 2. Do nitrogênio, 3 casas, menos 3. Do carbono, 4 casas, menos 4. Do boro, exceção, tá? Falaremos do boro daqui a pouco, exceção. Vamos lá. Percebam que esse mais 3 vem para cá, esse menos 2 vem para cá. E é isso que a gente vai mostrar nesse slide. O 3 passa para o outro lado, esse 2 vem para cá. Portanto, essa molécula que será chamada de sulfeto de alumínio vai ter a seguinte fórmula, ó. Al, 2 por causa do enxofre, S, 3 por causa do alumínio. Sulfeto de alumínio. Se eu te perguntar qual a fórmula do sulfeto de alumínio, Al2S3. Muito fácil, muito simples. Beleza? Muito fácil, muito simples. E do óxido de alumínio? Olha que interessante, galera. Observem esse detalhe. Se o oxigênio é do grupo 16 e o enxofre também é do grupo 16, a fórmula molecular do óxido de alumínio será semelhante à fórmula molecular do sulfeto de alumínio. Se nós afirmamos que o sulfeto é um Al2S3, se o oxigênio está na família do enxofre, basta eu tirar o enxofre daqui e colocar o oxigênio, porque elementos da mesma família possuem comportamento semelhante. E exatamente é isso que vai acontecer. O óxido de alumínio vai ser um Al2O3. O enxofre será substituído pelo oxigênio, porque estão na mesma família, possuem a mesma carga. E o hidrogênio, turminha? Falei com vocês o seguinte, o hidrogênio ele pode tanto doar quanto perder elétron. Depende com quem ele está se ligando. Se ele puder escolher, ele prefere ganhar. Ganhando elétron, ele vai se igualar ao gás nobre hélio. Então, por exemplo, numa ligação entre um metal e o hidrogênio ganha um elétron do metal, formando um hidreto. Portanto, os hidretos são espécies de sais de hidrogênio, tá bom? Hidretos são sais de hidrogênio, mas correspondem a um grupo específico, um grupo especial. Tudo bem, turminha? Então, nos hidretos, o hidrogênio torna-se um ânion. Só para a gente testar mais um pouquinho, para a gente treinar e esse conceito ficar bem tranquilo, metal alcalino mais 1, calcogênio menos 2. Então, óxidos de metais alcalinos terão essa fórmula, essa base, 2 metais alcalinos para cada oxigênio. Alumínio mais 3. Cloro. Cloro é um halogênio, família 17. Família 17 tem carga menos 1. Então, ó, esse mais 3 vem para o cloro e o menos 1 não precisa aparecer para o alumínio. Em outras palavras, o alumínio quer transferir 3 elétrons. Cada cloro só pode ganhar 1. Então, para que o alumínio transfira os 3, serão necessários 3 átomos de cloro. Beleza, galerinha? Você pode treinar com a tabela periódica aberta várias combinações. Um detalhe importantíssimo que, às vezes, por falta de tempo, o seu professor na escola não explora melhor isso, são os metais de transição. Turminha, os metais de transição, eles podem apresentar NOx variável. Então é importante que você saiba o seguinte, a prata, símbolo Ag, ela tem NOx fixo.
que é mais 1. Isso foi explicado na aula de tabela periódica, cujo card segue agora de novo para você. O zinco tem inox fixo, que é mais 2 ou 2 mais. Os demais metais de transição, e são vários, galera, poderão apresentar NOx variável, ou seja, carga, número de oxidação variável. Você não é obrigado a guardar esses NOx. Não tem necessidade. Importante você saber isso. Prata é sempre mais 1, zinco é sempre mais 2. Como é fixo, você tem que saber, tá bom? Como é fixo, você tem que saber. Os variáveis, você não precisa saber. Caso apresente para você o NOx, pense assim, ó, aquele que apresentar menor NOx vai ter sufixo, ou seja, vai ter terminação oso. O que apresentar maior NOx vai ter sufixo, ou seja, terminação ico. Então, por exemplo, o ferro pode ser mais 2 ou pode ser mais 3. O ferro pode ser tanto mais 2 quanto mais 3. O ferro mais 2 vai formar um composto ferroso, cloreto ferroso, hidróxido ferroso, e o mais 3 vai ter o sufixo férrico. Beleza? Ico maior NOx, oso menor NOx. O manganês, por exemplo, pode ter vários números de oxidação. Eu estou exemplificando o mais 2 e o mais 4, mas ele pode ter mais 6, mais 7. Tudo bem, turminha? Então, observem só, os metais de transição apresentam geralmente NOx variável. Por exemplo, se eu tiver o Fe2O3, observe só, pela fórmula do composto, você consegue descobrir de qual ferro a gente está falando. Muita calma nessa hora, abra o seu coração. O ferro, ele é um composto importantíssimo na metalurgia, né? E ele é obtido na natureza através de um minério de ferro chamado de hematita. A hematita tem como composição básica, como composição predominante, o óxido de ferro 3. Mas como que eu sei que é o ferro 3? Observe só. Se você sabe o NOx do oxigênio, e o oxigênio é menos 2, basta você fazer o caminho inverso. Que caminho inverso é esse? Pela fórmula, você deduz o NOx. Esse 2 aqui, ó, veio do oxigênio. E esse 3 aqui veio do ferro. Então, como foi formado o óxido de ferro 3? O ferro perdeu 3 elétrons e o oxigênio ganhou 2 elétrons. Vamos ver isso na representação das ligações? Observem só, o ferro tinha 3 elétrons e esse ferro também tinha 3 elétrons. Esses 3 elétrons do ferro são transferidos. Esse ferro aqui, galera, ó, transfere 2 para esse oxigênio. Esse ferro aqui transfere 2 para esse oxigênio. E esse elétron remanescente, cada átomo de ferro transfere para esse oxigênio aqui do meio. Isso é um modelo de uma ligação química. Basicamente, o que importa é você perceber que o ferro tem carga 3+, e o oxigênio tem carga 2-. Beleza? Nos metais de transição, você pode deduzir a carga do metal a partir do ânion combinado. Se você conhece a carga do ânion, você deduz a carga do cátion. Beleza? Observem só para ilustrar, galera. Nas pilhas comuns, o local que ocorre a oxidação, que a gente chama de ânodo, eu uso zinco. Então, o zinco sofre a oxidação, o zinco libera o elétron. E quem ganha esse elétron? É o cátodo. Um cátodo muito comum nas pilhas é o dióxido de manganês. Qual é a carga do manganês nesse caso, hein? Pause e pense. Qual é a carga do manganês nesse caso? Observe só, isso é um composto iônico. Eu tenho o metal manganês e o ametal oxigênio. Isso é um composto iônico. Aí eu posso pensar o seguinte: se a carga do oxigênio é menos 2 e eu tenho 2 oxigênios, basta eu multiplicar. A carga do oxigênio é menos 2
e eu tenho 2 oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios, 2 vezes menos 2 daria menos 4. Portanto, para zerar a carga dessa molécula, a carga do manganês aqui será mais 4. Eu vou repetir para você, beleza? A carga do oxigênio é conhecida, é menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. O somatório das cargas da molécula tem que zerar. Então, se o oxigênio dá menos 4, o manganês será mais 4, turminha. Beleza? Resumindo, galera, fechando essa nossa aula sobre ligações iônicas, esse mapinha é um resumão bem legal. Átomos com baixa eletronegatividade, ou seja, que não atraem elétrons, são os metais. Então, eles formam cátions. Então, essa é a ideia. Qual é o caráter iônico da ligação? Eu tenho átomo de baixa eletronegatividade, ou seja, átomo que não atrai elétron, combinado a átomo de alta eletronegatividade, que está ávido por elétron. O átomo que vai perder elétron irá formar um cátion. Já o átomo que ganhar elétron irá formar um ânion. Beleza? Entre cátion e ânion vai rolar uma atração eletrostática, uma atração de cargas opostas. O combinado dessas cargas opostas vai gerar a substância ou o composto iônico. E nós vimos várias fórmulas de compostos iônicos. Turminha, fique ligado na aula 3. A aula 3 eu vou falar justamente sobre a força iônica. Exatamente. Sobre a relação que existe entre carga, tamanho do átomo, ponto de fusão e força iônica. Não deixe de dar o seu like, faça seus comentários, diga o que você achou dessa aula. Foi uma aula bem extensa, bem completa, para você aprender os fundamentos das ligações iônicas. Beleza, galera? Ó, satisfação enorme tê-lo aqui no canal. Não deixe de se inscrever, assista a próxima aula, que nós vamos falar na aula 3 sobre a estabilidade dos compostos iônicos. Beijão, galera! Até a próxima!